Luiz Paulo Veloso, Lucas, que na minha ideia é um dos políticos mais bem formados do Espírito Santo. Eu posso falar isso porque eu acompanhei toda a sua trajetória e você foi prefeito para acertar a situação que o Paulo deixou na prefeitura, que estava muito ruim. Eu acompanhei, eu cobria isso. E depois, velho, você, prefeito, foi reeleito contra a vontade do Paulo. Depois você foi candidato ao Senado, também o Paulo não deixou você ser, até porque você era muito alinhado com ele. E você achava que você era a solução do Paulo, imagino eu, mas nunca foi. O Paulo não queria que você chegasse ao governo, como também não quis que você chegasse novamente à prefeitura de Vitória, que ninguém entendeu como você botou o Paulo dentro de uma eleição que faltava 6 pontos para você ganhar no primeiro turno. E agora você tem um resultado ruim, porque a era Paulo Artung expôs a você a situações incríveis, que não vale a pena aqui se citar, não é? Com aquela central de boato que o Paulo Artung jogava lama nas pessoas que ele queria, jogou muita lama em cima de você sabe disso, eu também fui vítima dele, só eu passei muito rápido pela vida política, você está na vida política. Agora me diga uma coisa, cara, como você, numa cidade como Vitória, que todo mundo reconhece qual foi a sua gestão aqui, como você tem uma votação tão baixa? Quer dizer, o Paulo está indo para o fim da carreira dele, não acredito que ele tenha salvação, e está levando você. Como é que você reage a isso? Bem, Rogério, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você mais uma vez, né? A minha participação nessas eleições foi uma participação, eu diria, quase que heróica, porque, na verdade, depois desses anos todos, eu saí do grupo do Paulo Artung, liderado pelo Paulo Artung, saí do PSDB, onde eu fiquei por 24 anos, eu fui 16 anos da Executiva Nacional, participei do início do governo do Paulo, fui presidente do Bandes, fui pré-candidato a prefeito em 2016 e desisti de disputar a eleição de novo, né? Apoiei o Luciano Rezende e vim para o PPS, vim para o grupo liderado pelo Casagrande. Então eu fiquei um pouco no meio, para o eleitor eu fiquei no meio do caminho, quer dizer, nem bem eu tinha um grupo político alinhado ao Paulo, eu também estava chegando agora nesse grupo político novo, do PSB, PPS, que tinham outras candidaturas já instaladas, né? O Folleto era candidato preferencial do PSB, a Lenise Loureiro era candidata preferencial do prefeito Luciano Rezende, o Max Filho também lançou o seu vice, que foi o Jorge Carreta, era o seu candidato preferencial, então eu acabei fazendo uma campanha muito sozinho, muito sem apoio. Agora, eu acho que nesses 25 anos aqui no Espírito Santo, todos os personagens que estão por aí deram de alguma maneira alguma contribuição. Na maior parte do tempo eu fui aliado do Paulo Artung. Eu voltei ao Espírito Santo, né, porque eu fiquei entusiasmado e reencontrei o Paulo como deputado federal em Brasília. Eu era diretor de Indústria e Comércio no governo Collor e voltei para cá, fui ser secretário do Albuíno e tal, porque a ideia de fazer um grupo político modernizante aqui no estado foi quando eu encontrei o Ricardo Ferraço e outros, né? Guilherme Dias voltou para cá, depois Zé Carlinho voltou para cá também. Então, a nossa geração fez
a política, renovou a política do Estado e fez muita coisa boa. Eu tenho que concordar com você que, de um ponto de vista, vamos dizer assim, da minha carreira política pessoal, eu não fui bem sucedido. Eu não ascendi, né? A única sucessão bem sucedida foi em Vitória, que eu fui sucessor do Paulo Atum e nós ficamos 12 anos em Vitória. Se não Mas fosse... naquela época você não era o candidato do Tudo Paulo. bem, mas Você estava com... tudo bem, de qualquer forma, não estava. Eu fui candidato a prefeito na sucessão do Paulo Atum. O próprio Paulo não queria, mas o Fernando Henrique também não queria, que era o presidente da República. Eu estava no Ministério da Fazenda, lá com o Pedro Malan. A Rita Camata era candidata a prefeita aqui e era aliada do bloco do governo. Então, o fato é que eu fui candidato, ganhei a eleição, foi um movimento de renovação. E o trabalho que nós fizemos em Vitória, 12 anos, foi um trabalho transformador. É um trabalho, se eu tive os votos que tive, foi menos do que eu mereço, mas foi um reconhecimento pelo trabalho que eu fiz, que está aí até hoje. Quando você vai nos morros, nos mangues de Vitória, quando você conversa com o pessoal da área da cultura, né? Quando você conversa com o pessoal da área do turismo, era uma cidade que vibrava, era uma cidade que pulsava. E era vanguarda, porque o governo do Estado mesmo estava numa situação financeira difícil e não era o principal líder. Vitória, a prefeitura de Vitória era a principal líder. Foi por isso que Paulo conseguiu ser governador em 2002. Em 2002 ele é candidato a governador e a grande bandeira é fazer para o Estado inteiro o que nós fizemos em Vitória. Eu coordenei... Não ele, você, que era de uma eleição e uma reeleição. Eu sempre falo na primeira pessoa do plural, não? É o nosso grupo, o nosso movimento político. Não tem uma pessoa só. São muitas pessoas que contribuíram, né? É um movimento coletivo, de verdade. Tem muita gente que ficou pelo caminho, por bem ou por mal, pessoas que desistiram da política, que saíram da vida pública e que deram também sua contribuição. Quando eu voltei para cá, um dos líderes do nosso grupo político era o Stan Stein, que você lembra, economista, depois virou advogado, foi vereador, foi candidato a deputado, e ele saiu. Então, muitos saíram, né? E outros ficaram, outros chegaram, né? E na política tem muita competição e concorrência. O fato é que eu fui até um certo ponto onde eu achei que que eu não tinha mais contribuição a dar no grupo liderado por Paulo Atum. E esse ponto foi a eleição de 2016. Eu achava que o Luciano Rezende, ele não estava bem na cidade e que eu era o candidato natural para disputar, ter um projeto alternativo com relação a ele. E, na verdade, o Amaro Neto, que era um apresentador de televisão, fazia parte dessa nova geração, novíssima geração de líderes, de celebridades que entram na política depois de virarem celebridades, né? Teve todo o estímulo do Palácio para ser candidato, e eu avaliei que não deveria, nesse contexto, quer dizer, ele era eleitor de Vila Velha, e ele veio patrocinado pelo Palácio para ser candidato em Vitória, e eu achei que não era uma movimentação correta, né? Correta com o povo de Vitória. Provavelmente Luciano não iria para o segundo turno, ele seria massacrado no primeiro turno e no segundo turno ficaria eu contra Amaro, e a tendência era que o Amaro prevalecesse no segundo turno com o apoio do Palácio. Porque foi isso que se verificou depois. Então eu desisti e preferi apoiar o Luciano. E não me arrependo. Acho que foi uma decisão correta, mas isso me afastou politicamente do grupo liderado pelo Paulo, que naquela altura... Mas ele só ferrou você? Tudo bem, mas esse foi o momento em que eu me afastei politicamente, sem brigar com ninguém, porque eu nunca briguei, nunca transformei disputa política em briga pessoal. Para mim, quem briga na política são as ideias, são os projetos políticos.
né? Eu posso discutir com você, divergir de você, a gente brigar politicamente, ter uma discussão acirrada e não brigar com você como pessoa, continuar você ser meu amigo, meu querido amigo. Eu consigo ter amizades, isso é reconhecido mesmo porque é meu adversário, tá certo? A Irine, por exemplo, que é do PT, agora foi eleita deputada estadual, nós temos divergências imensas, fomos deputados federais juntos, eu disse para a Irine, vocês vão arrebentar com o Brasil com esse negócio do pré-sal, com esse negócio da Petrobras, está errado, isso nós vamos nos arrepender por décadas. Mas a Irine é minha amiga, e eu gosto dela e eu sei que ela gosta de mim. Nós nos encontramos no samba, na piedade, temos muita afinidade, e eu respeito e gosto dela como ser humano, né? E eu sempre procurei fazer isso. Com o Paulo, com o grupo dele também, viu, Rogério? Eu acho que o Paulo, ao desistir de disputar a eleição esse ano, ele, de certa maneira, imolou o projeto político dele regional em troca da imagem que ele construiu pessoal entre os economistas liberais, particularmente a partir da Casa das Garças, do Samuel Pessoa, do Marco Lisboa e dos jornalistas da grande imprensa, Merval, Miriam, Leitão, que tem o Paulo como sendo um grande gestor e tal, e não conhecem a realidade dos fatos aqui no Estado, tá certo? Então, eu achei que eu daria uma contribuição melhor ajudando a Casa Grande, ajudando ao grupo de oposição. Eu fui para o PPS, estive com o Casa Grande desde o início e vou estar ajudando a que ele possa fazer um governo que coloque os pingos nos is em relação ao equilíbrio fiscal, a papel do Estado, né, sem narrativas, sem meias verdades. Eu acho que isso é muito ruim, né? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o Paulo ceifou sua vida política no Estado. Aí eu digo, de uma figura especial na vida política do Espírito Santo. Não vejo aonde você vai se segurar para voltar a disputar cargos se o Paulo se incumbiu de massacrá-lo e fazer com que você aparecesse mal numa eleição. Eu não estou incentivando a você a falar do Paulo. Não, eu compreendo. Eu estou dizendo que é uma realidade que eu acho que se você tivesse feito um curso com a dona Mariazinha Veloso, eu ia dizer isso. A minha mãe pensa a mesma coisa. Você estaria falando o que era preciso falar. Agora, para o Espírito Santo, é uma figura de grande qualidade para esse Estado que tão pobre de figuras. Eu agradeço demais, assim, é lisonjeira essa sua fala a meu respeito. E para mim me soa familiar, porque a minha mãe pensa exatamente isso. Ela sempre achou que a minha parceria com o Paulo, a minha parceria política com o Paulo, não era boa para mim, né? Ela achava que o Paulo me prejudicava em uma série de coisas. E ela depois brigou, depois como deputada, brigou e foi também como mãe, né? A mãe protege, né, o filho e tal. Mas eu achei, né, nesses anos todos em que eu fui aliado do Paulo, eu achei que o Paulo representava o melhor lado na política do Estado, e eu não via muita alternativa melhor do que ele. Certo ou errado, não é justo a gente agora voltar atrás. Se naquele momento eu tivesse feito isso ou tivesse feito aquilo. É claro que eu me arrependo de algumas coisas, por exemplo, de não ter insistido na minha candidatura a senador em 2006, eu acho que foi um erro, foi bobagem, eu deveria ter insistido com a minha candidatura a senador, junto com o Vidigal. Eu acho que eu teria conseguido delimitar um campo aqui do PSDB contra o PT, que o Paulo era aliado do PT aqui.
eu colocaria a candidatura do Paulo no colo do PT e ficaria com o Vidigal na candidatura mais independente. Isso em 2006, que foi a reeleição do Lula, foi a reeleição do Paulo também. Mas é o tal negócio. Depois, como diz outras, as consequências vêm sempre depois, né? E se eu soubesse, vem depois. Então, mas de qualquer forma, Rogério, eu quero dizer para você que eu tenho orgulho da minha militância política e o que a minha geração fez. Eu não fulanizo. Para mim, os protagonistas da história, tanto no Estado quanto no Brasil, não é o fulano, o Beltrano. Tem um movimento político, tem um grupo político, tem um movimento de opinião, que é para além das pessoas. Aconteceu muita coisa de bom no Espírito Santo nos últimos 25 anos. E não foi o Paulo Artung que fez, foi a nossa geração que fez. Foi o que nós fizemos na Prefeitura de Vitória. A Prefeitura de Vitória, o Luciano Rezende colhe frutos até hoje da boa gestão que nós fizemos por 12 anos. Quando o Paulo vai para o governo em 2002, ele leva grande parte da equipe que foi formada na Prefeitura de Vitória, com uma grande participação minha, porque eu venho da área técnica. A minha carreira profissional começou no BNDES. Antes de eu disputar a primeira eleição, eu já tinha 20 anos de estrada, né? Então, eu não sou um político, assim, a minha vida, a minha militância política não é feita só de mandatos eletivos, né? Eu tive no governo federal, no governo Collor, tive no governo Fernando Henrique, tive agora no ano passado no governo Temer, tive aqui no governo do Albuino, né? Enfim, eu sou um funcionário público, um profissional do setor público, um militante que tem quase 40 anos de militância. Num certo momento eu disputei a eleição, porque eu sempre achei que o Brasil tem muitos bons técnicos, mas não tem bons políticos. E é muito mais difícil fazer um bom político do que um bom técnico. Por isso que eu me propus a ser político e disputar a eleição. É muito difícil mesmo. E eu acho que eu fui bem sucedido em alguns momentos, não fui em outros. A minha trajetória como político, ela é uma trajetória de altos e baixos. E eu hoje considero que essa página, de certo modo, foi virada. Não quer dizer, nunca mais vou disputar uma eleição. Posso disputar, mas eu hoje, meu desejo é ir para a academia. Eu vou fazer doutorado em engenharia ambiental, vou trabalhar na UFES aqui, vou publicar, vou retomar o projeto Qualicidades. Eu acho que o trabalho que eu coordenei é o melhor estudo no Brasil sobre favela, sobre urbanização de baixa renda no Brasil. Eu vi isso quando eu estive no Ministério das Cidades. Agora o novo governo acabou com o Ministério das Cidades. Eu acho certo acabar com o Ministério das Cidades. Aquilo lá era um balcão de negócios. Não precisa disso. Tem que dar protagonismo às cidades, aos prefeitos, ao poder local. Eu me sinto, assim, recomeçando de novo a minha vida de profissional. Eu não faço política só quando eu tenho mandato, só quando eu ganho mandato eletivo. Olha, você falou, e eu vou encerrar essa entrevista sua dizendo para o leitor que está diante de mim a maior vítima política do Paulo Artung, que chama-se Luiz Paulo Veloso Lucas. Muito obrigado por ter vindo. Olha, parece que eu estou vendo a minha mãe falando. A minha mãe pensa a mesma coisa que você. Mas eu não, mesmo que eu compreenda esse tipo de ponto de vista, eu nunca vou me ver como vítima, porque tudo que eu fiz na vida foram as minhas escolhas. Eu sou protagonista da minha vida, é a minha maneira de ver a vida. Eu nunca boto a culpa em ninguém e nos outros. Às vezes as coisas não dão certo, dão menos certo, mas eu sempre procuro trazer responsabilidade para mim. As coisas que acontecem comigo são obra do acaso e das minhas escolhas. Então, eu não tenho que me queixar de ninguém, nem culpar ninguém, não me sinto vítima nesse sentido. Agora, eu compreendo que a minha trajetória política aqui no Estado poderia ter sido muito melhor, não para mim pessoalmente, mas eu acho que eu teria muito mais contribuição a dar
a vida pública do Espírito Santo do que eu dei, fruto da pequena política, da mesquinhez que acontece aqui no Estado, e não é culpa de ninguém, nem de A, de B ou de C. Eu acho que nós precisamos de ter uma política de melhor qualidade para poder ter governos também de melhor qualidade. Bonapartismo, que você se referiu, aí. O Napoleão Bonaparte, ele é o sonho de consumo de todos os déspotas da humanidade, desde que ele apareceu na política no início dos 1800, depois da Revolução Francesa, né? É um déspota esclarecido por excelência, e um cara que o princípio dele era que a obra administrativa dele unificaria todos em torno do seu próprio nome. Ele trazia monarquistas e jacobinos e todo mundo e governava com mão de ferro, de forma extremamente centralizadora. E todos os grandes tiranos da humanidade, de alguma maneira, tentaram se inspirar nem todo mundo conseguiu ser um bonapartista de verdade, né? E eu me referi não à pessoa do Paulo Artur, mas à estratégia de fazer, em 2010, o Ricardo Ferraz candidato único de todo mundo, né? Do PT, do PSDB. Eu brincava dizendo assim, isso é uma estratégia para unir gregos, troianos, baianos e marcianos. Essa é uma estratégia bonapartista, ela não vai dar certo. Ela tende a não dar certo, como de fato não deu certo. Então, eu tenho muito orgulho, muita alegria, eu dei do meu melhor tempo da minha vida, eu estou com 62 anos, dediquei o melhor tempo da minha vida a fazer política, a tentar dar uma contribuição ao progresso, ao desenvolvimento do meu país, do meu estado, da minha cidade, né? Cada vez mais acreditando na democracia liberal como sendo paradigma da civilização, acredito muito nisso e vou fazer política até o último dia da minha vida, né? E eu não guardo nenhum tipo de rancor, nem de ressentimento, nem de mágoa de quem quer que seja, e torço sempre para que as coisas funcionem bem e procuro tirar das pessoas, dos relacionamentos, o que eu acho que as pessoas têm de melhor. Não fico procurando, escarafunchando o que eu não concordo, para te espezinhar, para te futucar. Eu quero poder olhar sempre o copo como ele meio cheio e vendo os aspectos positivos. É assim que eu estou vendo o novo governo aí do Bolsonaro. Eu votei nulo no segundo turno, eu não votei no PT, não votei no Bolsonaro, mas eu torço para que ele faça a coisa certa, como eu quero ajudar Casagrande. Casagrande não, fiz campanha, pedi voto, ele tem toda a chance de fazer um bom governo aqui no Estado. Eu estou à disposição e motivado. E vou para a universidade fazer doutorado, vou dar aula, vou escrever, dar a minha contribuição, né, ao progresso e à prosperidade do Brasil, do Espírito Santo. Bom, o discurso está bom, mas não me convence. Eu volto a dizer que você foi a grande vítima de Paulo Artur. Muito obrigado por ter vindo. Tá bom, obrigado, Rogério.